Bem-vindo, Mink, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, Renato Rovai. Buenos dias, sem fumaça e com muito oxigênio puro e sem impunidade. Não tá fácil, né? Tá brabo. Antigamente a gente dizia tá fogo, mas agora tá incêndio generalizado. Olha, que tristeza, né? Que tristeza. Ô Mink, eu queria começar assim pelo começo. Por que chegamos a esse ponto? São incêndios, a gente sabe que é a crise climática, e incêndios também que são criminosos, né? Colocados ali pelas pessoas, humanos. E por que a gente chegou nessa situação tão que a gente está vivendo hoje? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês, começando pelo Rio de Janeiro, já com uma notícia que é nova. Hoje, daqui a 3 horas, entra em votação um projeto meu de combate integrado aos incêndios, incorporando brigadistas, INEA, Preve Fogo, etc. Esse projeto foi apresentado há quase um ano. A gente fez audiência pública com mais de 80 brigadistas, quer dizer, são civis, muitos ex-bombeiros que combatem as chamas voluntariamente, que não tem apoio nenhum. O INEA, os bombeiros, o IBAMA reconhecendo que não tem integração. Então, a gente fez esse projeto. Depois de 8 tentativas, só entrou em pauta hoje, porque o fogo está comendo também as matas do Rio de Janeiro. Recentemente, não sei se vocês lembram, eu diria 6 dias atrás, talvez, o governador do estado ele demitiu o secretário da Defesa Civil e chefe do Corpo de Bombeiros. No dia do ato que saiu o anterior e chegou o novo, o anterior secretário fala o seguinte, que lamentava que 90 milhões de reais para prevenção de fogo tivessem sido desviados para outras atividades. Imagina a cara do governador Cláudio Castro ouvindo isso no ato de transmissão. Ele deu depois uma desculpa, que tinha outros recursos daqui e dali, mas é claro que o secretário que estava saindo falou a verdadeira verdade. Mas eu falei aqui só do Rio de Janeiro. E a tua pergunta, Adri, foi muito mais geral, foi para o Brasil, como é que a gente chegou para esse ponto? Olha, eu acho que é uma combinação de várias questões. Eu começo com a impunidade. Vocês sabem que em 2019, quando teve o famoso Dia do Fogo, a Polícia Federal flagrou 23 fazendeiros, né, do Pará e Mato Grosso, combinando botar fogo no mesmo dia. Todos foram flagrados, identificados e realmente puseram fogo. Agora eu pergunto, desses 23, passados 4 anos, quantos foram presos, quantos foram condenados? Ninguém. Daí, eu vejo que faz bem o ministro Barroso em pedir para a Justiça tratar com rigor esse caso. E eu sou daqueles que concordo completamente com as atitudes do outro ministro, Flávio Dino, que disse, não, esses gastos aqui para botar brigadista e tal tem que ser fora do teto, tem que ser imediato. Se a gente não fizer isso, o prejuízo vai ser muito maior do que descumprir alguma meta fiscal. A gente se atentar um percentual e deixar o fogo se alastrar. Então, eu estou de acordo com o Flávio Dino. Também estou de acordo com a Marina e com Lula, só acho que chegou um pouquinho tarde. Essas medidas, por exemplo, de desapropriar terras daqueles que comprovadamente estão metendo fogo ou condescendendo com quem mete fogo. Isso seria, o Rovai, um paralelo com o que já existe para o trabalho equivalente ao trabalho escravo, né? Existe já essa lei. Então, outra última coisa. Eu participei do grupo de transição ambiental do governo Lula, em novembro e dezembro de 22, em Brasília, com Marina, Isabela, Jorge Viana, Tasso, Azevedo, a turma toda. Na época, eu fui um dos que defendi uma Força Nacional Ambiental.
à imagem e semelhança da Força Nacional, mas só que dirigida e coordenada pelo IBAMA e pelo MMA. Essa proposta, depois de algum debate, né, o pessoal do IBAMA ficou meio assim, achava que estava sendo militarização, mas eu demonstrei que não, que ia ser sob o comando e com as orientações ambientais. Isso não foi implementado. Uma outra coisa que esse grupo de transição aprovou, e está no documento escrito, para quem quiser consultar, foi um embargo eletrônico. E com isso encerro essa minha intervenção inicial. O que é o embargo eletrônico? Hoje o INPE detecta em tempo real desmatamento e queimada. Quando há vários e eles não respondem, se presume que está havendo um crime continuado. O embargo eletrônico é o seguinte: ao invés de chegar um fiscal lá no interior do mato com um papel e dizer, olha, você está embargado, não, eletronicamente se faz o embargo, se manda para o Banco do Brasil, para a Caixa, ele para de receber créditos. Você sabe que a agricultura é movida a crédito, né? Sem Plano Safra e sem Banco do Brasil. Então, isso não foi feito ainda e já poderia ter sido feito seguindo uma orientação aprovada no grupo de transição e que junta a tecnologia do INPE e a tecnologia do embargo eletrônico. E, com isso, aguardo vossos próximos comentários. Ô, Mink, eu vi outro dia aí, até passei para a redação, um caminhão numa estrada, parece que ele estava cheio de algodão e ele ficava pôs fogo no caminhão, uma coisa meio maluca, achei tudo muito... Falei, não é possível que seja desse jeito. Olha, eu vou perguntar para o Mink, não custa nada. O cara ia passando perto da mata e com o caminhão ia pondo fogo na floresta. Eu vi esse vídeo. Veja, é real, é inacreditável isso, mas há uma interpretação, aquela história do fogo contra fogo, aquela interpretação que alguns usam, eu acho discutível isso, que é o seguinte: quando você vê que o fogo está chegando perto de uma área, você quer fazer um acero. O que é o acero? É uma área sem matéria orgânica, sem tronco e folha seca, para impedir que o fogo passe dessa área A, que está chegando, para a área B, que é aquela que você quer proteger. E, muitas vezes, na falta de gente, ou por economia de din-din, para evitar você ir lá com o pessoal, tirar e remover esses troncos secos e área orgânica, e matéria orgânica, você mete fogo controlado para criar o tal acero e impedir. Só que, muitas vezes, isso é feito sem autorização do IBAMA, na maior parte dos casos, e é feito em área que o simples vento acaba produzindo o efeito que você quer evitar. Ou seja, ao invés de fazer um acero para criar uma barreira entre o fogo e a área, você acaba antecipando e propagando o fogo. Quer dizer, é uma coisa insana e que acontece muitas vezes. Mas a Adri tem razão quando ela falou logo no início que múltiplas são as razões e as formas dessas queimadas. Vou dar um exemplo. Tem o sujeito que queima, porque no Brasil se usa o fogo na agricultura há centenas de anos. Só que há 30 anos atrás, essa economia para queimar lixo, preparar um roçado ou preparar um pasto, isso agora tem consequências catastróficas. Em tempo de seca, isso é proibido. Portanto, o que era uma cultura ancestral agrícola, hoje é um crime. E eles continuam fazendo, por quê? Porque o Ministério da Agricultura e as secretarias estaduais de agricultura não usam seus órgãos de extensão rural, que têm grande capilaridade, para chegar para os agricultores, Dri Rovai, e dizer: agora não faça isso. Além de ser crime, você vai se estrepar, vai queimar teu pasto, teu cabrito e tua casa. Então, jogar tudo em cima do colo da Marina, do Ministério do Meio Ambiente, é muito cruel e perverso. E cadê o Ministério da Agricultura? Cadê as secretarias estaduais de agricultura? Estão olhando para o céu com cara de paisagem? Paisagem que pega fogo. E a omissão também tem responsabilidade.
E tem também aquelas queimadas no setor da cana, né? No canavial também, que é um absurdo, né? É uma Isso. queima permitida, né? Veja, eu conheço bem esse assunto. Há 20 anos atrás, eu fiz uma lei aqui no Rio de Janeiro, dando 5 anos para acabar com as queimadas de cana em Campos e no norte fluminense. Na época, houve grande discussão, que não era plano, que nem Ribeirão Preto, etc., mas a gente acabou conseguindo avançar com isso, porque hoje em dia, aquele material da cana, né, as ramagens, as folhas, raízes e tudo, isso serve de insumo para produzir energia renovável da biomassa. Em Ribeirão Preto se faz isso. Eles acabaram a queimada com a mecanização e as partes que eles cortam, que as máquinas cortam do eixo da cana, isso vira, numa usina preparada, vira energia renovável da biomassa. E esse gás move tratores da própria propriedade, além de entrar na rede. O que acontece é que a queimada muitas vezes é mais barata, mas é mais barata, era no passado, quando a mecanização era difícil e quando não existia esse aproveitamento. É claro que alguns aproveitam essa confusão toda para voltar ao método de queimada, mas isso daí acaba, com o vento e com a crise, com a seca terrível, acaba matando os brotos de cana e acaba queimando a cana toda, e não só a ramagem da cana. Então, também tem fogo posto em canavial. Alguns são criminosos, quer dizer, tem um cara que usa a cultura ancestral, tem um sujeitinho que aproveita essa seca toda e mete fogo em APPs, que são áreas de proteção permanentes, em costas e margem de rio, eliminam uma vegetação protegida e depois dão aquela do João sem braço. Bom, já que não tem mais vegetação, eu vou botar uma arvorezinha, mas ponho também um boizinho e ponho também um cafezalzinho lá. Ou seja, suprime uma proteção e depois expande seus domínios. E tem o terceiro caso, que esse é mesmo criminoso golpista, que é do Dia do Fogo, que quer botar fogo para desgastar o governo Lula, a Marina, e criar um caos total e dizer que a culpa é do governo. Né? Vocês viram, não sei se vocês viram, eu fiquei tão chocado. Há dias atrás, 3 dias, no Congresso, a bancada bolsonarista cantando, rindo às gargalhadas e cantando Salve Amazônia, que era uma música que os artistas cantaram quando a Amazônia estava sendo desmatada na época do Bolsonaro. Então, eles estavam dando gargalhadas, rindo, achando curiosíssimo que estava queimando mais agora que é o nosso governo, e ironizando, cantando a música que os artistas cantavam para defender a Amazônia. Quer dizer, essa turma... Eu até publiquei há dias, anteontem, um vídeo, vários trechos de vídeo, Bolsonaro dizendo: a Amazônia não vai pegar fogo porque é uma floresta úmida. O IBAMA e o ICMBio não vão mais ficar perseguindo os fazendeiros. Acabou isso, não pode mais ficar fábrica de multa. E o terceiro, não há mudança climática. Isso é invenção dos ecologistas e do marxismo cultural. Essas frases do Bolsonaro falando e repetindo. Isso não pega fogo porque é úmida, não vai mais multar e não existe mudança climática. Então, eles desmontaram em 4 anos tudo, esvaziaram o IBAMA, o ICMBio, o Ministério da Legislação Ambiental, e agora, quando pega fogo, e muitos são eles próprios cometendo, ainda dão risada e cantam Salve a Amazônia. Pode uma coisa dessas? Absurdo. Mink, eu estive na China recentemente, aí, fiquei 12 dias lá, né? E com uns 10, 15 anos, a gente ouvia falar da China e era com as cidades mais poluídas do planeta, as pessoas andando de máscara, uma tragédia ambiental. Verdade. E o que eu vi hoje, há 15 dias atrás lá, é completamente diferente. Né? Fui a Wuhan, por exemplo, cidade de Hubei. Wuhan tem 100 lagos, Hubei tem 1000, o estado inteiro. Todos despoluídos.
áreas de preservação, parques, grandes parques nas cidades, aquelas motinhos elétricas substituindo as bicicletas, mas você não ouve um zunido, é só os... Né? Eu fui a 3 grandes cidades de 24 milhões, 21 milhões, outra de 12 milhões de habitantes, e eles conseguiram em 15 anos para mudar a realidade totalmente do país. Isso é possível para o Brasil? Que eu, imaginando assim, quando ao sair da China, conversar com o Miguel do Rosário e falar, olhando a China, essas cidades chinesas, eu vejo que São Paulo é uma cidade possível de ser diferente. O Rio é possível de ser diferente. Nós não estamos condenados à tragédia, nem ambiental, nem urbana, né? Ô, Renato, você está coberto de razão. Eu vi algumas postagens que você fez da tua viagem para a China. Eu também tenho postado, quer dizer, a China hoje é vanguarda na energia solar, na energia eólica, né? A China, hoje eu postei há 4, 5 dias atrás um vídeo, eles plantando milhares de mudas no deserto, com um equipamento, milhares de pessoas plantando, transformando deserto em floresta, e aqui a gente está transformando floresta em deserto, né? Agora, a pergunta que você faz, é claro que um regime mais centralizado é mais fácil mobilizar as pessoas para determinada questão, não há dúvida, né? Aqui tem que ser na base do convencimento e na base do estímulo econômico. Eu fui 2 anos ministro do Lula, entre 2008 e 2010. Nós reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia em 2 anos. Ao mesmo tempo que a gente fazia pactos com a iniciativa privada, com o agronegócio, a moratória da soja, o pacto da madeira legal, o pacto do minério legal que a gente assinou com a Vale, a gente fazia operações boi-pirata com Exército, IBAMA, Polícia Federal, toda semana. Eu vivia na Amazônia, pancadaria, prendendo boi-pirata que eles usavam para entrar nas áreas indígenas, reservas extrativistas, parques federais. Aprendemos 40 mil cabeças ligadas. Meio ambiente virou o maior doador do Fome Zero. Então, é possível, mas tem que ter incentivo econômico. Por exemplo, eu tenho conversado com a Marina, até antes dessa questão desses incêndios, sobre a questão do cerrado, porque a Marina conseguiu, e o MMA, e o IBAMA, nosso companheiro Agostinho, né, o ICMBio, nosso companheiro Mauro Pires. Aliás, o Mauro Pires foi da minha equipe quando eu era ministério, está à frente do ICMBio, pessoa bacana. Ela conseguiu diminuir muito o desmatamento da Amazônia, mas aumentou no cerrado. O problema é que no cerrado a lei permite você desmatar muito mais legalmente, porque a reserva legal no cerrado é 35%, na Amazônia 80%. Então, eu tive lá conversando com secretários do meio ambiente, de Tocantins, de outras áreas, e falei, Marina, aqui a gente tem que fazer diferente, a gente tem que dar estímulos ao sujeito desmatar menos do que o que a lei permite. Claro, usar a repressão, porque ainda assim, uma parte grande do desmatamento do cerrado em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, é ilegal, mas tem uma parte do desmatamento que é legal. Então, os mecanismos têm que ser outros. Agora, vindo aqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, não sei se vocês viram, há uma semana atrás, o INPE e o SOS Mata Atlântica divulgaram um mapa de todos os estados. O Rio de Janeiro foi o único estado da Mata Atlântica que, ao invés de diminuir, nos últimos 10 anos, aumentou a cobertura florestal. Eu fui entrevistado para isso pela Flávia Oliveira. Nossa jornalista, bem consciente. Ela queria saber por que o Rio aumentou enquanto os outros estados diminuíram. Estamos falando não da Amazônia, da Mata Atlântica. Eu falei, olha, eu e a minha equipe tivemos 7 anos aqui à frente. Eu fui secretário, depois fui ser ministro, depois voltei, ficou aqui a Marilene Ramos, Firmino, André Ilha, pessoal bacana. Bem, quando a gente começou, o Rio era o estado que mais desmatava a Mata Atlântica. O que nós fizemos? Criamos ou ampliamos 16 unidades de conservação.
Fizemos uma lei do ICMS verde que dava mais recursos aos municípios que criavam e implantavam unidades de conservação, acabavam com os lixões e melhorava a qualidade da água com saneamento. Como não aumentava o imposto, alguns municípios ganhavam mais e quem ficava para trás ganhava menos. Isso teve um efeito incrível. Criamos uma coordenação integrada de combate ao crime ambiental com o Coronel Padrone. Compramos helicóptero. E por aí vai. Moral da história. Contratamos guarda-parques. Moral da história. Em 7 anos, o Rio passou a ser o estado que menos desmata a Mata Atlântica. Era o que mais desmatava. Então, Rovai, o que você está dizendo é perfeitamente viável. Não está dado, não está escrito, não é inexorável o futuro de devastação. Você tendo força política, quadro técnico, bons programas envolvendo municípios, envolvendo os proprietários privados. Outra coisa, todos esses fazendeiros têm avião para jogar agrotóxico. Não pode botar água e jogar para apagar incêndio, não? Não é? Então, mas no Cerrado, por exemplo, muitos fazendeiros eles querem aproveitar para pecuária, né, Mink? Então... claro. A pecuária é o principal, continua sendo. Depois da moratória da soja, que a gente fez lá atrás, e o Greenpeace participou, a soja deixou de ser fator relevante do desmatamento da Amazônia. A pecuária era e ainda é. Não devemos, Odri, tratar todo o agronegócio como se fosse homogêneo, porque não é. Há um setor mais avançado que exporta e está preocupadíssimo porque, a partir de janeiro, a União Europeia não vai comprar mais nem carne, nem cereal oriunda de área desmatada. Então, esse pessoal mais avançado que exporta está usando menos venenos proibidos lá fora, porque se detectarem resíduo de agrotóxico proibido, embargam, não compram mais, está usando menos desmatamento. Agora, o que acontece? Uma parte grande ainda é o que a gente chama de troglonegócio. Não é o agronegócio, são os trogloditas do agronegócio. E a bancada ruralista na Câmara, que é poderosíssima, ao invés dela se guiar e defender mais, exaltar o setor do agronegócio mais moderno e mais sustentável, acaba se movendo pelo passo dos mais atrasados, dos mais trogloditas e dos mais incendiários, e evitam medidas que possam aumentar a punição ou ampliar as defesas ambientais. O que me espanta, Odri Rovai, é o seguinte: o Brasil arde em fogo. O que a CCJ estava discutindo no Congresso, a comissão mais importante? Anistia para os golpistas. Ou seja, o Brasil ardendo em fogo e a CCJ discutindo anistia. E veja bem, essa anistia não é só para os golpistas, não. É anistia também para o desmatamento da Amazônia, para as mortes de Covid, por falta de apoio às vacinas e campanha contra a vacinação que o Bolsonaro fez. É isso que eles estão discutindo. O Brasil queima e a CCJ quer anistia para eles próprios. Esse é o Congresso brasileiro. A maior parte, nós temos nossos companheiros combativos que lá resistem. O Mink, e as eleições municipais, né? O que elas podem representar para esse tema específico da questão da luta climática? Porque esse é um debate que não tem sido feito no plano municipal, né? Muito pouco, muito pouco. Muito pouco, bancadas, assim, até vi que lançaram-se aí foi lançado um movimento dos candidatos que defendem a agenda climática, mas tudo muito minúsculo perto do tamanho da você tem razão. Renato, você está coberto de razão. Vou te dizer. A maior parte da população vive nas grandes cidades e regiões metropolitanas. As nossas cidades hoje, muitas delas são irrespiráveis. Muitas delas estão impermeabilizadas. A população das encostas, com a chuvarada, vai se estrepar. Então, são cidades poluídas por causa do transporte,
movido a diesel, quando toda a moderna conexão de transporte aponta para transporte trem, metrô, barcas, ciclovias. Então, o que acontece? O que os candidatos deveriam estar discutindo? O conceito de cidade resiliente ou cidade esponja. Capta a água da chuva, diminui a conta da água e diminui a inundação. Hortas comunitárias, reflorestamento das encostas, é o que se chama cidade esponja. Tetos verdes, você incentivar, reduzir IPTU para quem casas, condomínios. O teto verde, você põe plantas no teto, isso diminui o calor, né? E chega a diminuir a temperatura em até 6, 7, 8 graus. Diminui o uso de ar-condicionado, quer dizer, é uma economia para o bolso do morador e menos emissão, porque o ar-condicionado, além de pesar no bolso, também está emitindo equivalente de carbono para aumentar a febre planetária. Então, as cidades não podem impermeabilizar tudo, tem que deixar espaços para a água ser absorvida, né? As árvores refrescam, dão sombra, atraem os pássaros, as suas raízes seguram a encosta e impedem que muitas pessoas percam tudo, até a vida, nas enxurradas. E hoje em dia, o que esses prefeitos estão discutindo? Segurança, que a maior parte da responsabilidade é do Estado, se bem que os municípios podem e devem fazer muita coisa, né? Inclusive formatar a guarda municipal e a guarda ambiental dentro dos municípios, né? Estão discutindo acusações uns contra os outros quando não dão cadeirada um na cabeça do outro. E parece que a questão da cidade resiliente ou cidade esponja, que são termos até mais difíceis de perceber, mas podia falar cidade da cultura da prevenção, cidade sustentável do cidadão, eu gosto desse termo, cidade sustentável do cidadão. É a cidade da reciclagem, da ciclovia, da encosta arborizada. Não, mas pouquíssimos discutem isso. O índice de coleta seletiva dos municípios, aqui na Baixada Fluminense, é menos de 2%, 3%. E olha que a gente fez a tal lei do ICMS verde, que dá mais dinheiro para os municípios que avancem nessa linha. Ainda assim, são míseros os índices de coleta seletiva. Não contratam cooperativas de catadores. Então, o Rovai está coberto de razão. Ainda que o clima ou inunde a gente, como no Rio Grande do Sul, ou seque a gente, ou queime a gente, isso passa batido ao largo da maior parte das discussões dos candidatos à prefeitura das nossas cidades. Parece que vivem em outro planeta. É verdade. E é engraçado, né, Mink? Estava lembrando aqui que em 86 o PT acabou ajudando a eleger o Moreira Franco numa disputa que tinha o Darcy Ribeiro por ter lançado o Gabeira, cujo um dos atos de campanha, se não me engano, você me corrige, você deve lembrar, foi o Abraço Alagoa Rodrigo de Freitas. Claro que eu lembro, eu participei, foi a minha primeira campanha. Eu participei desse abraço. Agora, vou te dizer uma coisa, Rovai, antes de você continuar. Nós limpamos a Lagoa Rodrigo de Freitas, cumprimos o compromisso daquele abraço. A gente começou a plantar manguezal com moscatéria 30 anos atrás. Tem uma foto da filha dele com 5 anos, agora lá, já é uma craque. A Maia. Não, eu estava falando a filha do Moscatelli. A filha do Moscatelli. A Maia é outra craque, defensora da biodiversidade marinha, sensacional. A nossa heroína das grandes ondas também é uma protetora dos oceanos. Mas estava falando da filha do Moscatelli. Nós fizemos um cinturão em volta da lagoa, reformamos as 9 elevatórias, tiramos todo o esgoto da Cruzada São Sebastião, que caía no canal do Jardim de Alá, e aí, quando o mar estava entrando, essa poluição ia para a lagoa, quando o mar estava vazando, ia para a praia de Ipanema e Leblon. Mesma coisa, o esgoto que caía de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Então, nós limpamos a Lagoa Rodrigo de Freitas. Agora, você começou dizendo, naquela época as eleições eram num turno só.
e realmente essa história era mais... Mas quem é que ia descobrir, naquela época, que o Moreira Franco dizendo que ia acabar com a violência em 6 meses? Você lembra daquela história? O Brizola chamava o Moreira de gato angorá. Quem é que ia imaginar que um sujeito mandando uma treta, um caô desse tamanho, ia ganhar do grande professor Darcy Ribeiro, né? Um grande amigo dos indígenas, fundou a Universidade de Brasília, criou os CIEPs, e eu conheci o Darcy no exílio ainda, junto com o Brizola, e tenho uma admiração total pelo Darcy Ribeiro. Agora, o Gabeira inovou também, porque ele ajudou, na época, com o Sirquis, com a Lucélia, a gente criou um embrião de ideias ecológicas. Eu ia dizer exatamente isso. Naquela eleição, a pauta ecológica, né, ela era maior do que hoje. Que a gente está nessa crise. Por causa da campanha do Gabeira, ele polarizou assim. Mas os outros não davam muita bola para ele, achavam que ele era... Nós todos éramos uns exóticos, uns lunáticos, falávamos de mudança climática, todo mundo dizia mudança do clima, queimada, perigo nuclear. Vocês estão com a cabeça onde? O povo quer emprego, quer comida, vocês estão... Isso aí não existe, só existe na cabeça de vocês. Agora, eles falavam isso em 86, e o Bolsonaro falava isso quando era presidente, há 3 anos atrás. Ele dizia, mudança climática é invenção do marxismo cultural. Você vê que ele continuou repetindo a mesma coisa que falavam para a gente há mais de 30 anos atrás. É verdade, não, é que eu sinto falta dos candidatos que tinha. Tinha o Geraldo Siqueira aqui em São Paulo, tinha vários candidatos que usavam a estrela verde do PT, criavam... É verdade, você lembra disso, é verdade. Eu tenho essa estrela até hoje. Exato. Enfim, e essa coisa foi perdendo espaço para outras lutas, né, segmentos, como a luta da mulher, a luta do negro, a luta antirracial, LGBT, e a luta ecológica foi ficando menor que essas, inclusive. É isso que me assusta da agenda. Em termos, eu concordo com você em termos, porque, veja bem, aquela campanha do Gabeira em 86, comigo, Sirquis, Lucélia, estava formando o Partido Verde em aliança com o PT e tal, tinha um ar de novidade, muitos artistas participaram, realmente foi uma novidade, mas em 86 a gente está falando mais de 30 anos atrás, muito mais de 30 anos atrás. 40. Agora, depois disso, você tem que ver que surgiu o Chico Mendes, surgiu a Marina Silva. Eu próprio, oriundo dessa luta, fui ministro do Meio Ambiente. Eu provavelmente não teria sido ministro do Meio Ambiente, e na nossa gestão, que foi curta, além de reduzir o desmatamento, nós criamos o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das suas emissões. Os países ricos já tinham no protocolo de Quioto, e o Brasil foi o primeiro em desenvolvimento, em 2009, a ter. Mas eu, provavelmente, se não fosse esse movimento de 86 e a continuidade dele, provavelmente eu não teria sido ministro do Meio Ambiente. Eu acho que, hoje em dia, mais gente fala do meio ambiente, mais gente é preocupada com o meio ambiente. Agora, você tem razão que há uma distância entre a intenção e o gesto. Uma coisa todo mundo diz, eu amo o meio ambiente, eu amo os animais, eu estou preocupado com isso tudo. Outra coisa é, na hora de tomar as medidas, o passado e o interesse econômico falam mais alto do que esse sentido de preocupação ambiental. Vou dar um exemplo. Teve a desgraceira do Rio Grande do Sul, a Amazônia, que é o lugar do mundo que tinha mais água seca, e tem 28 projetos antiambientais e anticlimáticos tramitando no Congresso Nacional. Onde é que essa turma está com a cabeça? Será que eles já compraram uma passagem num desses foguetes do Musk para ir para outro planeta? Eles estão achando que depois desse tem um planeta B? É que depois disso tudo que aconteceu, tem 28 projetos antiambientais e anticlimáticos tramitando com a maior cara de pau. Ou seja, você tem razão na parte que isso não avançou, mas avançou num sentimento de preocupação. Quem não está preocupado com fogo chegando no teu jardim? Agora, isso não se traduz. É triste. É triste.
Mink, uma última pergunta. Você acha que deve voltar o horário de verão, que estão falando que está na mão do Lula por conta da seca, que aí agora esse tema voltou à discussão? Tem aí isso? Eu acho que pode ser que isso tenha sentido, sim, porque a gente tem que economizar energia, porque as crises hídricas geralmente são acompanhadas de crise energética. A gente vai acionar aquelas térmicas que são muito mais caras, muito mais poluentes, emitem muito mais carbono. Então, tudo que faz. Agora, eu acho que tem até outras coisas mais importantes. Por exemplo, essa entidade climática que está sendo discutida agora, que era uma bandeira da Marina, até para apoiar o Lula no segundo turno. Eu sou daqueles que defendo ela desde o início, mas eu acho que não deveria ficar no Ministério do Meio Ambiente, e sim numa agência de Estado ou diretamente ligada à presidência. Porque o que acontece? Se ficar, como a minha companheira Marina quer, dentro do Ministério, como é que ela vai ter uma preponderância para dar uma diretriz para o Ministério da Agricultura, para o Ministério de Minas e Energia, que tem o mesmo status? Os caras vão ignorar, como ignoram. Tem fogo amigo contra a Marina no Congresso Nacional e no próprio governo. É bom que se diga. Tem ruralista dentro do governo. No meu tempo tinha também. Eu brigava com o Reinhold Stefanes, que era o ruralista ministro de Agricultura, brigava com o Lobão, Minas e Energia, que queria fazer térmica em tudo que é lado, e brigava com o Alfredo Nascimento, que queria fazer estrada atravessando a Amazônia nas áreas mais preservadas. Então, sempre vai ter o fogo amigo num governo amplo. No meu tempo, Lula e Dilma me deram razão em 8 das 10 brigas que eu tive com os ruralistas, inclusive impedir deles levarem a cana para o Pantanal. Agora, a relação está mais desfavorável. E eu acho que a questão ambiental, a Marina conseguiu uma boa relação com o Mercadante, com a Haddad, que felizmente estão ajudando essa transição energética, mas ainda é muito insuficiente. O Congresso joga contra. O Congresso tirou recurso do meio ambiente para contratar brigadista e caminhão-tanque de água. E agora eles ficam rindo e cantando Salve Amazônia. É de chorar. Mink, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. E até a próxima. Precisamos marcar uma hora para se encontrar, relembrar as campanhas de 86, 80. Reminiscências do passado alternativo e libertário. Do passado ecológico. Você sabe que Olha, um abraço biodiverso e planetário para vocês. Grande, Mink. Um beijo para você, Mink. Obrigada. Tchau, tchau.